Uma boa noite a todos. Que o amor de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Bom, primeiramente, me desculpem o ficar de touca aqui, né? Assim como no Brasil tem mais distribuição de terra, tem mais distribuição de cabelo. Então eu sinto frio na cabeça, eu tenho que ficar de touca. Vamos passar o que nós viemos falar hoje, faz mais de 2 meses que eu não venho aqui, por questões outras. Mas vamos falar hoje, então, sobre evolução e liberdade. Evolução, que é algo que o espírita e a doutrina espírita vive atrás. Né? O almejar o norte da doutrina espírita, o norte dos espíritas deveria ou deveria ser, pelo menos, esse processo evolutivo, tanto individual quanto o processo evolutivo coletivo do planeta como um todo. E o que viria a ser esse processo evolutivo individual? É aquilo que compete somente a nós. Né? Depende de cada um de nós. O coletivo é aquele que vai ocorrer em conjunto, ou seja, mudando, cada um de nós mudando, cada um de nós evoluindo, o todo, por consequência, evolui também. É bom a gente saber assim, que não há uma data pré-fixada para uma evolução futura, não é a partir de não sei quando, não começou não sei quando, não. A evolução ela acontece, sempre aconteceu, desde que o mundo é mundo, desde antes da existência dos seres humanos no planeta, já havia um processo evolutivo em curso, né? Seja da natureza, seja do planeta como um todo, seja dos seres que passaram por aqui há bilhões de anos. Né? E, a partir do momento do surgimento da raça humana, a raça humana está inserida nesse processo evolutivo. Então, esse processo evolutivo ele vai implicar em N fatores que competem a cada um de nós. Por exemplo, ele vai implicar numa autoaceitação, primeiro de tudo. Eu tenho que me aceitar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que compreender as minhas qualidades, os meus defeitos, as minhas imperfeições. Eu tenho que reconhecer que eu sou alguém encaminhada. Eu não sou um ser estático, eu não estou pronto. Eu não estarei pronto daqui a 500 encarnações, porque o processo evolutivo é constante. Esse processo ele vai implicar também em mudança interior, porque nós não temos certeza de absolutamente nada. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, o corpo físico. Isso é a única coisa certa, ninguém vai ficar para semente. Então, nós precisamos dessa mudança interior, porque o que em 1980 nós tínhamos como certo, hoje eu acho que 99% do que nós tínhamos como certo em 1980, hoje nós sabemos que não era certo, que estava completamente errado. Acho que os 99%, sem exagerar. Então nós estamos em franco processo de mudança interior. Se nós não mudamos, nós continuamos em 1980. Tem algum problema? Não, mas a pessoa vai continuar em 1980. Ela não vai estar em 2023. O corpo sim, mas a mente, o processo evolutivo, o conhecimento, a sabedoria que todos nós devemos desenvolver vai continuar em 1980. A autoobservação para a evolução individual é importantíssima, porque nós precisamos estar constantemente olhando para nós mesmos. Nós não temos que ver o que o outro está fazendo. Não temos que apontar, fulano lá. É que nem a história do macaquinho atravessando a rua. 2 macaquinhos atravessaram uma rua, até que um macaquinho diz assim, fulano, cuidado, o teu rabinho está no meio da rua, o carro vai passar por cima? Resumo, o carro passou por cima do rabinho do outro macaco, que estava cuidando. Então nós temos que olhar para nós. Nós temos que nos auto-observar constantemente. A cada final de dia, nós deveríamos pensar assim, como foi meu dia? Eu me orgulho de tudo que eu fiz? Eu me orgulho de tudo que eu pensei? Tem algo que eu posso mudar em mim? Esse deveria ser uma auto-reflexão que a gente deveria fazer todos os dias. Mas às vezes não dá tempo, porque a gente trabalha às vezes 12 horas por dia. A gente tem N problemas à nossa volta, tem N situações à nossa volta que não dá tempo da gente parar para se auto-observar. Mas é uma das coisas essenciais desse processo evolutivo. Porque muitas vezes a gente foca num problema deste tamanho e esse problema acaba ficando desse tamanho. Porque nós não conseguimos ver o entorno focando só naquilo. Então, se nós pararmos e nos olharmos para nós, talvez esses problemas enormes, a gente perceba que eles não são tão grandes assim. Que talvez, olhando por um outro ângulo, eles tenham uma outra solução.
Então, por isso é importante a autoobservação, porque a gente aprende com si mesmo. A gente aprende com os próprios erros, observando os próprios defeitos, as próprias imperfeições e também as qualidades, porque nós não somos postos de imperfeições e defeitos. Nós temos muitas qualidades. Então, se nós nos observarmos, este processo evolutivo individual vai se tornar algo real. Nós vamos conseguir perceber que a pessoa lá de 1990 não é a mesma pessoa de 2023. Nós mudamos bastante, e eu não estou falando só fisicamente, nós mudamos internamente. Nós mudamos o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver o mundo. Aquelas certezas que nós tínhamos em 1990 caíram também por terra hoje. E nós temos outras certezas que cairão por terra em 2040, provavelmente, se a gente ainda estiver aqui. Se não tiver, também cairão por terra e com mais evidência ainda. No processo evolutivo coletivo, existem também pequenos detalhes que parecem muito simples, mas não são. Um dos principais é respeitar o outro. Não estou falando em aceitar o outro, porque ninguém precisa que o outro aceite. Eu não preciso que ninguém me aceite. Eu preciso ser respeitado nas minhas individualidades, na minha vivência, né? no meu viver em sociedade. Eu preciso ser respeitado, como qualquer um dos senhores e qualquer pessoa no planeta. Simplesmente assim. Eu preciso amar o outro. E amar o outro como ele é, não como eu idealizo. Ah, fulaninho faz tal coisa que eu não gosto. Fulaninho, quem sabe tu começa a usar um tênis de outra cor, porque esse teu tênis não senta para ti, não fica bem. Não é isso. O outro, ele é como ele é. Se o outro tem algumas questões que a gente não gosta, então a gente se afasta do outro. Agora não vá querer mudar o outro, porque vocês têm que mudar a si. Você tem que se reformar a si. O outro a gente aceita como ele é. Sem querer colocar ele em formas. Porque não existe forma. Não existe nada pré-determinado. Não existe nada pré-concebido. Não existe modelo a ser seguido. Nós somos individualidades. Nós somos, cada um de nós tem um DNA específico, né, que nos faz como somos fisicamente. E talvez, inclusive, espiritualmente ou mentalmente. Não sabemos ainda. Mas se nós temos essa individualidade, o outro também tem a sua individualidade. Então, se nós queremos ser respeitados enquanto individualidades, devemos aceitar o outro da mesma forma. Nós devemos querer o bem comum. Nós devemos trabalhar em prol do bem comum. Nós devemos, nas nossas atitudes, pensar, eu estou me prejudicando? Não. E eu estou prejudicando o outro? Se eu estiver prejudicando o outro, então essa minha atitude não está em consonância com o bem comum. Se a minha atitude não está prejudicando ninguém, nem a mim, então não há problema nenhum. Isso é cuidar do bem comum. Não é tentar se encaixar em como fulano acha que eu devo ser. Então eu tenho que usar, eu tenho que falar de certa forma. Eu já ouvi pessoas falando assim, que saudade de quando as pessoas usavam correção gramatical. Mal sabe a pessoa que correção gramatical se usa em determinadas situações, em outras existe a liberdade de fala, a liberdade de escrita. Se usa a língua portuguesa de acordo com o lugar e com o emprego que vai se dar a ela. Não há padrão. Há uma base, no caso da língua portuguesa, e a partir dessa base surge todo o resto. Assim somos nós. Nós somos uma base, né? E a partir dessa base vai surgir as nossas individualidades. Nós todos somos formados por um conjunto de proteínas, de aminoácidos, né? E desse conjunto de proteínas e aminoácidos comuns surgem as diversas individualidades. O espírita anseia, trabalha, estuda, né? Espera ansiosamente pelo mundo de regeneração, que é um mundo onde há mais bem do que mal, trocando em miúdos, obviamente, né? E se esse mundo já estiver à nossa volta e a gente não tivesse dado conta? E se ele já estivesse formando ao nosso redor e a gente não tiver nem tchum? Porque a gente continua pensando em padrões, em modelos, em exemplos, em que o fulano disse que vai ser em tal ano, o outro fulano disse que o modelo é esse, assim, assado. E se ele já estiver à nossa volta e a gente sequer tivesse dado conta disso? Se essa transformação estiver acontecendo em várias frentes, em vários momentos do globo, em vários grupos e a gente também não se deu conta. E se essa transformação está acontecendo nesse exato momento em diversas famílias ao redor do mundo e a gente
não se deu conta disso. Porque a gente está mais preocupado em formatar, em seguir exemplos, em criar fórmulas, em esperar datas que nunca vão chegar. Tá? Porque as coisas não acontecem com datas pré-determinadas. A não ser que a gente acredite em fantasias, em mitologias, aí nós vamos acreditar em datas pré-determinadas, em coisas que. Em previsões futuras, em suposições, em profecias. Com todo o respeito que se tem a quem acredita em profecias. Estou falando para espíritas. Né? E se isso estiver acontecendo neste exato momento, este mundo de regeneração, se já estiver aqui, se nós avaliarmos as novas configurações de mundo dos últimos anos, talvez a gente perceba que isso está acontecendo à nossa volta. Quais são as notícias que os espíritos nos trazem já há muitos anos, desde o surgimento do Livro dos Espíritos? Algumas dessas notícias, dessas coisas que os espíritos nos trazem, é dizer, por exemplo, que o espírito ele vai assumir a forma do perispírito, certo? Ele não tem uma forma pré-definida. Quando a gente vê um espírito, aqueles que vêm estão vendo, na verdade, a forma que o perispírito configura através da vontade do espírito e que ele melhor se agrada de aparecer, ou aquela que nós conseguimos ver. Eu sempre cito a questão do mentor espiritual, né, o irmão Francisco, que ao mesmo tempo que eu enxergava com as vestes de um franciscano, aquele franciscano raiz, né, está com a veste desgastada pelo trabalho, um outro amigo meu enxergava ele com vestes translúcidas, brancas, brilhantes. Por que eu não via ele assim? Porque a minha capacidade era aquela. Eu conseguia ver naquela faixa vibratória. Este meu amigo via em outra, mas era a mesma pessoa. Então isso quer dizer que não há uma forma pré-determinada. O espírito vai escolher a forma que melhor lhe agrada ou a que ele pode materializar. O Livro dos Espíritos também nos diz que o espírito não possui sexo, que o sexo é uma característica física. Essa questão masculino e feminino é uma questão do corpo físico, deste corpo físico que estamos vivendo. Então o espírito também não tem sexo. Os espíritos também nos dizem que o amor é estendido a tudo e a todos, sem rótulos, sem fórmulas, sem dogmas, sem nada. Mais adiante, lá em 1940 e poucos, no livro Nosso Lar, eu não lembro o nome do personagem, mas tem um dos personagens do Nosso Lar que ele mora numa residência em Nosso Lar com duas esposas, ambas da mesma encarnação, mas em períodos diferentes. E aí agora vem a parte mais interessante. Então qual é a dificuldade que nós temos enquanto encarnados de entendermos que não há sexualidade certa ou errada? Será que o espírito não está se sobrepondo ao corpo e os espíritos estão encarnados e evidenciando a sexualidade, o gênero com o qual eles mais se apercebem, mais se agradam? Será que uma pessoa homossexual, transgênero, bissexual, será que ele não está manifestando aquela vontade que o espírito tem, que o espírito se identifica? Se pode no espírito, por que não pode enquanto encarnado? Será que o que não pode é por causa do nosso preconceito com relação a isso? Por causa de seguirmos esses modelos pré-determinados? Será que não está na hora de nós pararmos, lermos o Livro dos Espíritos, estudarmos e começarmos a raciocinar em cima do Livro dos Espíritos, ao invés de simplesmente repetir os discursos prontos? Será que existe só uma forma de amor? Se a espiritualidade nos diz que não, que o amor é irrestrito, que o amor é estendido a tudo e a todos, há uma fórmula para amar? Eu acho que não. Eu suspeito que não. Ou seja, não há amor ideal, não há amor certo, não há amor errado. O Espírito manifesta aquilo que ele mais lhe agrada, aquilo que ele está bem para se apresentar. Então, se a pessoa é um homem e se apaixona por um outro homem, quer dizer que esse é o amor que ele está externando. E esse amor não é nem certo nem errado, é amor, ponto final. O que impede que isso seja visto com bons olhos? O que impede
que isso não seja tratado com violência, o preconceito, o nosso preconceito. Talvez essa incapacidade que às vezes nós temos de aceitar aquilo que nos foi dito e repetido constantemente, que não, isso não é assim. Por quê? Então o Livro dos Espíritos está errado? Não que ele esteja 100% certo, não é? Não estou dizendo isso. O Livro dos Espíritos, ele está em processo de evolução, assim como nós estamos. Então, é como eu disse, se pode enquanto espírito, por que não pode enquanto encarnado? Tem alguma coisa errada. Somos nós que estamos errados. O espírito está se sobrepondo ao corpo físico, provavelmente. A vontade do espírito está se tornando mais importante, isso já há bastante tempo, do que a ditadura do corpo físico. E não é só com relação à sexualidade. Eu trouxe primeiramente a sexualidade porque causa mais impacto você não ficar com os olhos abertos, acordados, e vão ouvir o resto todo. Estratégias. Advogado não presta. Ou seja, talvez nós devamos parar de repetir este mantra do que é certo, do que é errado, do que isso pode, isso não pode, e passemos a analisar as coisas do ponto de vista do espírito. E não para por aí. Nós sabemos, e o Livro dos Espíritos nos confirma, que o espírito possui N habilidades, N sentidos que nós não conhecemos. O cérebro humano possui uma capacidade ilimitada, haja vista que nós usamos, em média, 10% do nosso cérebro, da nossa capacidade intelectiva. Em média. Tem uns que usam mais, outros usam menos, alguns não usam praticamente nada. Mas aí não interessa. Por exemplo, a capacidade de se comunicar de ver a espiritualidade, alguns têm, todos têm, mas uns manifestam, outros não. Mas está no nosso cérebro, lá, em algum lugar. Não se sabe onde, mas está lá. Então, se nós temos essa pluralidade de capacidades, essa pluralidade de sentidos que não conhecemos e que o corpo não suporta, porque não temos ainda o corpo físico ideal para exercitar, será que aquilo que nós consideramos deficiência não é, como eu disse para uma menina no Twitter outro dia, não é a manifestação de uma qualidade, de um sentido do espírito e um corpo que ainda não a comporta? Eu estou me referindo especificamente ao autismo, TDAH, por exemplo. Será que não é um espírito manifestando outras habilidades que o corpo não suporta e, por consequência, o corpo vai sofrer um baque? É para se pensar. Sim. Vendo tudo isso, nós estamos diante do mundo de regeneração, em franco processo de surgimento, ou não. As coisas estão mudando, nós estamos mudando, a sociedade está se reconfigurando, as pessoas estão pensando de forma diferente, a ponto de que boa parte dos jovens se define com espiritualidade e sem religião. O que quer dizer isso? Cada um tem a sua espiritualidade dentro de si. Não precisa do centro espírita, da igreja tal, do fulaninho de tal pastor, do fulano médium, do orador que fala pelos cotovelos. Não precisa de nada disso. A pessoa tem a espiritualidade dentro de si. E é o que diz o Livro dos Espíritos. É o que diz a doutrina espírita. Essa sensação, essa interação com a espiritualidade é independente de qualquer intermediário. Seja intermediário doutrinário, seja intermediário escrito, sejam as religiões seculares, seja o que for. Isso é um processo em franco desenvolvimento. Esse não ter religião, mas ter espiritualidade. Até porque, e é uma questão polêmica que eu adoro levantar, a religião nada mais é do que uma forma de poder, de controle. Então, a pessoa liberta disso, ela tem a sua espiritualidade, ela vivencia a sua espiritualidade sem amarras nenhuma. Negar, manter essa condição, muitas vezes, de deficiência com relação a autismo e TDAH, faz muita gente torcer o nariz para a inclusão desses alunos em escolas, principalmente nas escolas. Tem muita gente, inclusive dentro das escolas, que torce o nariz para isso. Mas esse processo de inclusão, que não é nada mais do que direito dessas crianças, é um processo de evolução nossa e deles, inclusive.
deles, porque eles precisam dessa interação com o outro, com o dito normal. Normal somos todos. E também não normal ao mesmo tempo. Esse processo de interação é necessário porque essas crianças não vão viver isoladas numa bolha. Os demais que estão à volta também precisam aprender a conviver com essas diferenças, com essas especificidades. Saber como tratar o outro que não é igual a ele. Isso também é um processo evolutivo. Negar isto é negar a própria evolução. Esse convívio educa a todos, né? Educa ao pessoal da escola, educa aos vizinhos, educa aos demais alunos, educa aos próprios professores e funcionários, né? O ser humano é curioso porque ele busca a sua própria liberdade, mas na hora de conceder essa liberdade, de ceder essa liberdade, ele titubeia, né? Ele fica com medo, muitas vezes medo justamente por simplesmente repetir esses mantras prontos que a gente está acostumado, porque é mais fácil. Dá trabalho a gente ir atrás, dá trabalho a gente questionar. Né? Muitas vezes a gente fica, mas as pessoas vão torcer o nariz se eu falar tal coisa. Né? Torcer vai ficar torto, para mim não tem problema. Tá? Então dá trabalho. Mas na doutrina espírita não há outra forma. Ou a gente estuda, né? Ou a gente pesquisa, ou a gente lê e forma o próprio conhecimento, e a partir desse próprio conhecimento espalha esse conhecimento para que outros formem os seus próprios conhecimentos, ou nós não temos doutrina espírita. Nós temos uma igreja, uma religião, qualquer outra coisa que não é doutrina espírita. Meus amigos, é sempre muito bom voltar aqui e falar para vocês. Sempre muito bom. Eu fico assim, enlouquecido de ter faltado esse monte de tempo, né, de não poder estar vindo. Muito obrigado pela atenção de vocês.